E agora a gente vai para o ponto culminante da nossa trilha, né? A nossa terceira estação do conhecimento, vamos dizer assim, onde a gente tem uma espécie de mirante para ter uma visão panorâmica sobre os conselhos que são o tema dessa aula. A pergunta é, os conselhos são mesmo importantes? Por que eles são importantes? Eu arrisco dizer aqui, com base naquilo tudo que eu já falei respondendo as duas questões anteriores, que eles são efetivamente importantes. Eu acho que isso está demonstrado. Né? E por que eles são importantes? Se a gente olhar para as respostas das duas outras questões, a gente já tem algumas pistas. Né? Por exemplo, eles são importantes porque eles podem promover, eles reúnem condições de promover a participação social na gestão daquela unidade de conservação. Eles são importantes também porque eles podem, de acordo com as suas próprias atribuições, contribuir para a proteção dos bens ambientais e dos modos de vida sustentáveis que aquela unidade de conservação conserva, protege, né, enfim. E eles são importantes também, como a gente viu, porque eles podem promover uma espécie de ajuste fino entre os objetivos de criação da unidade e as dinâmicas do território, né, buscando algum equilíbrio entre essas duas questões que por vezes geram bastante conflitos. E por fim, eles são importantes porque eles podem fazer com que contribuir para que a unidade de conservação transborde, vamos dizer assim. Então, em vez de reproduzir uma espécie de força em que todas as pressões do território caminham na direção da unidade de conservação, fragilizando o objetivo de proteção que ela carrega, né, os conselhos podem contribuir para que a função socioambiental dessa unidade de conservação venha a interferir concretamente na realidade histórica daqueles territórios onde ela se insere, num movimento contrário. É claro que isso não é simples, isso não é fácil, isso demanda muita reflexão, muito debate, muita ação e muita vontade política por parte da política pública de gestão das unidades de conservação, sobretudo, e também uma predisposição dos participantes desse espaço de gestão de um espaço público em assumir essa potencialidade. Né? Então depende de uma série de fatores, mas eu acho que o importante é a gente reconhecer essa potencialidade que justifica a importância dos conselhos gestores numa realidade socioambiental como a brasileira e também a paulista. Né? Uma questão, olhando com uma espécie de lupa para dentro dessas dinâmicas territoriais, a gente vai ver um vetor de desenvolvimento territorial, vetor de desenvolvimento socioeconômico local, que é o turismo, que é a atividade turística. Né? E, por vezes, a atividade turística numa determinada região, ela é ancorada ou ela tem como principal atributo dessa atratividade turística uma unidade de conservação. Isso é bastante comum. Né? Para um curso de monitores ambientais de unidades de conservação, isso é muito claro, né? Todo mundo reconhece a importância das unidades de conservação. E aí a gente tem uma outra justificativa, especificamente nessa realidade do turismo, que é o tipo de turismo que acontece num determinado território interfere negativa ou positivamente para o alcance dos objetivos de uma unidade de conservação qualquer, onde acontece o turismo em volta, por vezes dentro da própria unidade. Agora, é no conselho gestor das unidades de conservação que vão se discutir os tipos de turismo, as regras, inclusive, da atividade turística dentro das unidades. Né? Então, se existem outros espaços também colegiados, também conselhos gestores de política pública, como conselhos locais de turismo, que se discutem regras mais amplas, tipologias mais amplas, dinâmicas mais amplas da atividade turística como um todo numa região específica, um conjunto de municípios, um determinado município, uma região e assim por diante, quando essa atividade turística entra na zona de amortecimento e dentro do núcleo de conservação daquela UC, essas regras passam a ser objeto de debate, de reflexão, de diálogo, do que quer que seja, com os conselheiros e conselheiras da unidade de conservação. E aí, para resumir a aula como um todo e chegar no final, para completar essa visão panorâmica sobre os conselhos, o que eu acho que fica de mais importante para a gente reconhecer são os conselhos como agentes políticos que contribuem para a unidade interferir no seu entorno. Né?
de levar a potencialidade de sustentabilidade para um território mais amplo, para além de proteger modos de vida sustentáveis e atributos naturais dentro das unidades de conservação. E é isso, gente. Eu espero ter contribuído para uma maior familiaridade de todos vocês com essa temática dos conselhos. Espero ter contribuído, eventualmente, para uma ampliação do entendimento sobre conselhos e, sobretudo, sobre a potencialidade deles na contribuição, na missão de proteger a sociobiodiversidade no estado de São Paulo e em outras regiões do Brasil também, porque os conselhos são comuns no Brasil todo, como eu já disse. Eu quero agradecer muito a atenção de vocês, agradecer ao pessoal do Centro Paula Souza por toda a infraestrutura e a orientação para que essa aula acontecesse, ao convite feito pela Fundação Florestal e contribuir para essa formação de monitores, e a todo mundo envolvido nesse curso, que eu acho que é de extrema importância, principalmente para quem se interessa pela temática da conservação, especialmente pelas áreas protegidas, unidades de conservação. Até a próxima, muito obrigado.